Cumprimentos, amados, com a paz do Senhor. Sejam muito bem-vindos à nossa segunda videoaula da nossa lição de adulto do nosso quarto trimestre de 2022. Hoje falaremos sobre Vem o Fim. Pegamos aqui Ezequiel capítulo 7, versículo 1 ao versículo 10, que é a nossa leitura bíblica em classe. E temos aqui um texto inicial, um texto áureo, Ezequiel 7 e verso 2, que nos fala o seguinte: E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel: Vem o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Nossa verdade prática. O atalaia de Deus soa o alarme do iminente perigo. Anuncia que o inevitável juízo divino se aproxima. Leitura bíblica em classe. Depois veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel: Vem o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Agora vem o fim sobre ti, porque enviarei sobre ti a minha ira, e te julgarei conforme os teus caminhos, e trarei sobre ti todas as tuas abominações, e não te poupará o meu olho, nem terei piedade de ti, mas porei sobre ti os teus caminhos, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: O mal, eis que um só mal vem. Vem o fim vem. Despertou-se contra ti, eis que vem. Vem a tua sentença, ó habitante da terra. Vem o tempo, chegado é o dia da turbação e não da alegria sobre os montes. Agora, depressa derramarei o meu furor sobre ti e cumprirei a minha ira contra ti. E te julgarei conforme os teus caminhos, e porei sobre ti todas as tuas abominações. E não te poupará o meu olho, nem terei piedade, conforme os teus caminhos, assim carregarei sobre ti, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu, o Senhor, castigo. Eis aqui o dia, eis que vem. Veio a tua ruína, já floresceu a vara, reverdeceu a soberba. Comentando esse texto bíblico, podemos ver na nossa introdução que o juízo divino descrito no discurso profético do capítulo 7 é endereçado à terra de Israel, ou seja, particularmente aos seus habitantes, mas tem suas implicações globais. Os contemporâneos de Ezequiel na Babilônia e até mesmo em Jerusalém recusaram a mensagem dos profetas, principalmente de Ezequiel e Jeremias, por não aceitarem que Javé permitisse que por não acreditarem que Javé permitisse que os ímpios conquistassem a cidade e destruíssem o templo. Nosso primeiro tópico nos traz o seguinte tema: sobre a profecia. Introdução. Ezequiel introduz a profecia com a fórmula usual dos profetas de Israel: Veio a palavra do Senhor a mim. Era assim que os profetas de Israel introduziam as suas profecias quando eles iam transmitir ao povo a mensagem divina. Então, a chancela, de autoridade divina é essa: assim diz o Senhor Jeová. Essa é a marca registrada dos profetas do Senhor. Isso mostra que Deus é a fonte da profecia, como podemos encontrar também aqui, inclusive no Novo Testamento, na carta de Pedro, 2 Pedro, no capítulo de número 1 e versículo 20 e versículo 21, como está escrito: Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação,
porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Então Pedro está dizendo que os homens santos de Deus, homens que Deus separou para si, falaram inspirado pelo Espírito Santo. Desta forma, a profecia, também aqui citada por Ezequiel, não era de sua própria cabeça, não era aquilo que ele achava, que ele pensava que fosse, mas a palavra de Deus sendo comunicada através daquele homem. Era uma comunicação divina inconfundível, diferentemente da natureza da atividade profética inicial, que ocorria por meio de visões. Essa fórmula verbal de revelação indicava ser a mensagem recebida de forma externa, direta e audível. Quer dizer, não era uma revelação interna, interior, um sonho, uma visão, mas o Senhor Deus falou com o profeta aquilo que o profeta deveria falar ao povo. Era isso que estava acontecendo aqui, no caso do profeta Ezequiel, o profeta Jeremias, enfim. Quando Deus falava, por isso que os profetas diziam, assim diz o Senhor, porque Deus havia falado, né, aos ouvidos, ao coração do profeta. A extensão da profecia. A expressão hebraica Adamar, Israel, para a terra de Israel, aparece 17 vezes no livro de Ezequiel e em nenhum outro lugar do Antigo Testamento. Isso indica a ira divina sobre o povo de Israel no seu próprio território. Mas ninguém deve restringir esse castigo somente a Jerusalém, pois ele tem também um caráter cósmico, portanto, extensivo a outros lugares. Isso fica claro pelo uso da expressão escatológica que diz: o fim vem sobre os 4 cantos da terra, né, como aparece no versículo de número 2. Nós observamos aqui, né, a expressão fim vem sobre os 4 cantos da terra, que aparece na Bíblia para se referir a toda a terra, como por exemplo Isaías. Vamos dar uma conferida aqui no texto. Isaías capítulo de número 11, versículo 12. Está escrito o seguinte: e levantará um pendão entre as nações, e ajuntará os desterrados de Israel, os dispersos de Judá, congregará desde os 4 confins da terra. Veja que a expressão é muito semelhante àquela que é usada através do profeta Ezequiel. Mas, quando nós vimos aqui a profecia, vimos a extensão da profecia, referindo-se principalmente a Israel, mas tem também um alcance global, por causa que Deus é soberano sobre a nação de Israel, mas é soberano sobre todas as nações. E uma vez que as nações escolhem transgredir conscientemente contra o Senhor, quebrar seus mandamentos e princípios, atropelar a sua vontade, isso fica claro de que o Senhor há de cobrar, né? Há de punir as nações que agirem impiamente. Mas quando se dará a profecia? O agora, que aparece no versículo 3, é no hebraico atá, que significa agora, que ressalta a iminência do fim. Esse advérbio reaparece no versículo 8, acrescido da palavra depressa. Assim, depressa derramarei meu furor sobre ti. Essa urgência é também demonstrada pela construção gramatical do verbo hebraico ba, significa vir, que aparece 10 vezes nesse curto trecho da profecia. Em 4 delas, a ação está em andamento,
pois o particípio hebraico indica uma ação contínua e ininterrupta. Por exemplo, versículo 5, parte B, eis que um só mal vem. Verso 6, parte B, eis que vem. Verso 7, parte A, vem a tua sentença. Versículo 10, eis aqui o dia, eis que vem. Então, algo muito sério, né? Algo que tem pressa, né? O Senhor tinha pressa em avisar o povo porque o juízo estava chegando. O nosso segundo tópico fala sobre o fim. Primeiro subtópico, qual o sentido? A palavra fim do hebraico ketz, que significa fim, destruição, ruína, morte, condenação, ou haketz, o fim, trata-se de um substantivo usado em contexto de julgamento. Temos algumas referências onde essa expressão aparece, né? Gênesis 6:13, Amós 5:18 ao 20 e 8, versículo 2. Ele aparece 5 vezes nos versículos 2, 3 e 6, num discurso poético, cujo objetivo é causar impacto nos leitores originais. A literatura poética bíblica se sobressai não apenas pela sua beleza, mas também pela facilidade do povo em memorizar a sua mensagem. Quer dizer, por que foi usada a expressão poética, a forma poética? Para que o povo não somente tivesse uma expressão bela, mas facilitasse a memorização, né? Facilitasse a memorização daquilo que estava sendo dito. Segundo subtópico, sobre o fim. Expressões repetidas sobre o fim. A repetição das expressões, por exemplo, vem o fim vem, e agora vem o fim vem, como aparece novamente no versículo 6, e eis que vem, verso 10, veio a tua ruína, chama a atenção de qualquer leitor. Talvez a intenção de Ezequiel como atalaia de Israel, né? Atalaia que tem a missão, a função de avisar quando vem o mal, tenha sido causar pânico no destinatário original. Os profetas, durante séculos, vinham chamando o povo, que era conhecedor da lei de Moisés e do pacto do Sinai, ao arrependimento. Agora, o povo estava sendo informado de que o juízo divino era real. Era algo real e muito sério, estava chegando. Ora, por que o juízo estava chegando? Porque o chamado, o convite, né, o convite ao arrependimento estava sendo rejeitado, desprezado. Nada de arrependimento. Cada vez mais a nação transgredia, cada vez mais a nação se revoltava contra o Senhor, e o Senhor, como dono de tudo e superior e supremo e justo, haveria de fazer justiça. Terceiro subtópico, a repetição da sentença. Os versículos 4 e 9 estão repetidos. Ninguém deve se surpreender com a intensidade desse juízo anunciado de antemão, pois é compatível com a natureza divina. Um dos objetivos desse juízo é a erradicação da idolatria, que é a causa das abominações, visto que a casa de Israel recusou esse remédio pelo arrependimento. Então, o que veio agora? Juízo. Uma vez rejeitado o arrependimento, Deus dá oportunidade de arrependimento. Uma vez essa oportunidade sendo rejeitada, então a pessoa vai ter que sofrer o juízo. Todos estão sendo informados de antemão sobre a causa da destruição e lhes é dada a oportunidade de arrependimento. É uma reflexão relevante também em nossos dias, porque somos seres morais e prestaremos contas a Deus pelos nossos atos. Vamos observar na palavra de Deus o que está escrito aqui, por exemplo, Eclesiastes, capítulo 12, verso de número 13. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos,
porque este é o dever de todo homem. Verso 14. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Ou seja, obras praticadas públicas, que todo mundo tomou conhecimento, mas aquilo que está escondido no coração e na mente do homem. Porque a palavra de Deus também diz que Deus, que o Senhor, esquadrinha a mente e o coração para dar a cada um conforme a sua obra. Quer dizer, existem as obras praticadas visivelmente e existem aquelas obras internas praticadas na mente, praticadas no coração. Então, Deus estará julgando com justiça todo o proceder humano, tanto o que ele faz com as mãos, como com o que ele faz, né, com o seu homem interior. Isso é muito sério, muito importante, para que a gente possa entender uma realidade. Deus nos chama e abre as portas para que nós nos arrependamos e o sirvamos de verdade. Se o rejeitarmos, certamente rejeitamos a oportunidade de perdão e a oportunidade de escaparmos do seu juízo. Terceiro tópico, sobre o inimigo. Aqui temos algumas informações, né, sobre o inimigo que estava para vir sobre o povo de Israel. O versículo 10 tem algumas expressões, por exemplo, já floresceu a vara, reverdeceu a soberba, né? E nesse texto fala sobre Nabucodonosor. Ezequiel faz uma analogia botânica, uma metáfora que se perdeu no tempo. A palavra profética anuncia: veio a tua ruína, já floresceu a vara e reverdeceu a soberba. O que essas palavras significam? Há diversas interpretações que não cabem neste comentário, mas dentre as três principais, a mais aceitável é a que considera essa vara como o rei Nabucodonosor. Assim como o rei da Síria foi o chicote de Deus para açoitar a Samaria, os filhos de Israel do reino do norte, da mesma forma, Javé usou o rei da Babilônia, Nabucodonosor, como Azorrague para chicotear Jerusalém, em Judá, o reino do sul. Reverdeceu a soberba. O rei Nabucodonosor extrapolou os limites. Foi cruel na aplicação dos castigos. Deus não mandou o rei proceder dessa maneira, com crueldade. Por isso o furor de Javé se acendeu contra a Babilônia também. Quer dizer, Deus estava derramando juízo sobre Israel? Sim, mas havia uma medida. Havia uma medida. O objetivo de Deus não era massacrar, eliminar, acabar, destruir, arruinar, né? Era disciplinar, era punir, para que esse povo, quem sabe, por meio da disciplina, da dor, pudessem se voltar para o Senhor. Mas aí Babilônia exagera, faz o que não se deve fazer, e aí vem a reação de Deus. Essa reação divina é exemplar, pois ainda hoje Deus julga os poderosos que abusam da autoridade e cometem atrocidades. Às vezes, isso respinga também no próprio povo, mas o castigo definitivo é individual e na eternidade. Querido, você que me ouve agora, não deixe passar a oportunidade de hoje, do agora, para se arrepender, para se consertar, para se converter ao Senhor de todo o coração, porque haverá um castigo eterno. O castigo temporário dói, mas é temporário, ele passa. O que Deus quer, na verdade, nos livrar é de um castigo eterno. Entende? É de uma condenação eterna. Porque aí não tem como, não tem chance, não tem volta, né? Bem, terceiro subtópico. O rei Nabucodonosor. O nome Nabucodonosor é de origem acádica, antiga língua da Mesopotâmia, Nabu-Kudurri, Utsur, que significa Nabu, protegeu minha herança. A forma que mais se aproxima do original no hebraico é Nabuchadrezzar, e aparece 30 vezes no Antigo Testamento, sendo 4 em Ezequiel.
A forma alternativa é Nabuchadnezzar. A Septuaginta e Joséfo empregam a forma grega, Nabucodonosor. Ele era filho de Nabopolassar, que reinou aí 21 anos na Babilônia. Nabucodonosor reinou 43 anos. Por último, a Babilônia, quarto subtópico. O nome Babilônia, também de origem acádica, Babi e Li, que significa portão de Deus. O Antigo Testamento hebraico usa Babel e a Septuaginta usa a forma grega Babilão. Babilônia, né? O nome do país é o mesmo da sua capital. Caldeus e babilônios eram no princípio povos distintos. A palavra Kasdu significa conquistadores. Era usada para identificar as diversas tribos semitas que povoavam o norte do Golfo Pérsico, no sul da Babilônia desde os dias de Abraão. Isaías fala de babilônios e caldeus referindo-se ao mesmo império. Bem, nós concluímos esta lição, um tanto quanto breve a lição, dizendo que os julgamentos divinos na história, o que eles mostram? Eles mostram que o pecado jamais ficará impune e que a única maneira de escapar da condenação, existe uma única maneira, e é através do arrependimento e da fé em um Deus perdoador. Israel não tinha desculpa, como também hoje muitas pessoas não têm desculpa. Não podia Israel alegar ignorância. Muitos hoje também não podem alegar ignorância porque conhecem a palavra de Deus. Na época, o povo dispunha de Moisés, da lei de Moisés, do ensino dos antigos sábios, da revelação dos profetas e do conselho dos sacerdotes. E hoje, nós temos tudo isso também que foi dado a Israel e temos agora as palavras de Jesus, as palavras dos apóstolos, tudo para o nosso bem. O que vamos fazer? Gente, vamos viver na prática, atentar para isso, não aceitar que o inimigo consiga esfriar em nós o amor para com aquilo que Deus tem nos dito, tem nos falado. O apelo dramático de Ezequiel é um exemplo clássico dessa verdade. Verdade que foi rejeitada, abandonada, mas Deus está corrigindo, disciplinando o seu povo para que eles possam se voltar, se arrepender e ter as suas maldades perdoadas e serem reconciliados com o Todo-Poderoso. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Até a próxima videoaula em nome do Senhor Jesus Cristo.